Pessoal, boa noite. Meu nome é Luiz Felipe, sou professor de Geografia e estou aqui para fazer uma aula voltada para alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Vamos trabalhar um pouco sobre fase da colonização do Brasil. Como nós estamos agora trabalhando sobre a industrialização, antes da industrialização precisamos falar um pouco das fases da colonização. E algumas fases da colonização do Brasil foram voltadas para ciclos, como por exemplo o ciclo do açúcar, que veio logo depois da fase do pau-brasil, que até 1532 era o que predominava no Brasil. A gente fala ciclo entre aspas, eu coloquei aqui ciclo, só um instante, por favor. Eu coloquei aqui ciclo entre aspas, por quê? Porque o Brasil ele não passou por um ciclo de açúcar, o ciclo não se fechou. O que aconteceu foi que se iniciou um outro ciclo, né, que foi o ciclo da mineração do ouro, que eu vou tratar mais adiante, e esse outro ciclo, ele um pouco que abafou esse ciclo do açúcar, mas que esse ciclo do açúcar nunca terminou, tá bom? Ele aconteceu e ainda acontece até hoje no Nordeste. Então eu coloquei aqui de um verde mais claro, onde mais ou menos aconteceu. Entre as regiões de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Bahia. Um pouco no Ceará também, tá bom? E depois desse ciclo, né, do açúcar, o Brasil não tinha toda essa configuração aqui que vocês estão vendo. Tá? Essa configuração aqui que vocês estão vendo não tinha. Ela foi sendo configurada com o tempo, a partir do momento que os bandeirantes, né, não sei se vocês vão lembrar dessa aula, mas os bandeirantes eles começaram a adentrar para o território brasileiro e forçar então um alargamento das fronteiras do Brasil. Depois disso, a gente teve o ciclo do ouro, que foi essencialmente em Minas Gerais. O ciclo do ouro ajudou muito o Brasil a ter as suas primeiras cidades, as suas primeiras capitais dentro do território brasileiro. E a primeira capital, a primeira cidade assim que foi construída a partir desse ciclo foi a cidade que também recebe o nome do material que foi extraído, que era o ouro, né? Ouro Preto. Também tivemos, né, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Sabará. E aqui tem um exemplo, né, das igrejas e aglomerações urbanas que foram construídas nesse período com base na extração do ouro, né? O ouro aqui nessa parte da esquerda, tá bom? E essas igrejas também foram revestidas de ouro. Só que esse ouro todo, ele não ficou totalmente no Brasil, ele foi exportado através do porto do Rio de Janeiro, né? Inclusive a capital do Brasil, que antes era Salvador por causa do açúcar, passou a ser Rio de Janeiro em 1763, na época que o ouro ainda fazia bastante riqueza no Brasil. O ouro começou a ser extraído no Brasil no início do século XVIII, tá bom? Que é 1701 para frente. E aí nós temos aqui, ó, essa que foi a região que surgiram as primeiras minerações de ouro e também, portanto, as primeiras cidades. Bom, passando para o próximo ciclo, fazendo um apanhado bem superficial, mas assim, voltado realmente para esses alunos que eu estou, né, lecionando, nós tivemos o ciclo do café. Isso mesmo, gente, café. Aqui, ó. E aí, o que acontece? O café, ele era extraído no que a gente chama de terra roxa, que não era uma terra roxa como está sendo representada aqui nesse mapa. A terra, na verdade, era vermelha, mas como os italianos vinham aqui colonizar, né, o Brasil entre 1800 e 1900 e viam uma terra vermelha, eles chamavam de terra rossa, que é na língua deles, né, no italiano, terra vermelha. Mas como nós brasileiros, né, que falamos português, a gente entendia que era vermelho, na verdade era roxo. Então a gente passou a chamar o Brasil, né,
Aliás, essa terra no Brasil passou a ser chamada de terra roxa. E essa terra era muito encontrada principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E aí nós tivemos sim um ciclo do café. E esse ciclo do café, ele ajudou muito o Brasil, que agora estava independente a partir de 1822. Foi mais ou menos 100 anos de exploração do café enquanto o Brasil era independente. Ajudou muito o Brasil a ganhar riqueza. Ó, vou até escrever aqui. Bastante riqueza para o processo de industrialização, tá bom? O processo de industrialização, pessoal, ele precisava de dinheiro. As pessoas precisavam de dinheiro para começar a investir em empresas, em máquinas, em mão de obra. E eles só poderiam fazer isso se eles tivessem alguma base, algum capital, que a gente fala capital, quando a gente fala capital é dinheiro, para investir. E o capital que eles tinham vinha do café. Basicamente a nossa economia inteira era baseada no café nessa época. Até 1929, vou até escrever aqui. O que aconteceu que em 1929 nós paramos de investir essencialmente no café? Nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York. O mundo inteiro entrou em uma crise tão grande que as pessoas não tinham o que comer. E se as pessoas não tinham o que comer, quanto mais ter que tomar um café, né? Café é uma sobremesa, é um aperitivo. E as pessoas que não têm o arroz e feijão do seu dia a dia não vão querer comprar um café para comer, né? Nem para tomar. Elas vão parar de tomar o café e o Brasil vai entrar nessa crise junto. Nessa época que vai vir a Era Vargas, que vai ser um investimento maciço na industrialização. Na Era Vargas, tá bom? Quando começou a Era Vargas? 1930. Bom, espero que tenha entendido. Essa foi a explicação do dia de hoje. Essa é a aula 2 e tenha um ótimo dia.